Hoje vamos falar do Vilge 11, um fundo de logística que apresenta bons números, vacância zero, inclusive, mas tem um detalhe específico que pode comprometer os resultados em horizonte próximo. Neste vídeo vamos explorar esse e outros pontos do fundo. Caso o conteúdo te ajude em sua análise, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever no canal. E vamos começar a apresentar o portfólio do fundo. Temos o Alianza Parque no Pará, locado principalmente para Mercado Livre, B2W e DHL. Trata-se de um imóvel de quase 50 mil metros quadrados. O Parque Logístico Pernambuco fica em Pojuca, próximo a Recife. O imóvel de 70 mil metros quadrados, locado para Wilson Sons, CT Botelho e Suporte. O Extrema Business Park fica na Fernão Dias, buscando atender tanto São Paulo quanto Belo Horizonte. São 67 mil metros quadrados locados para Tokstok. Também na mesma rodovia e próximo a este, temos o Fernão Dias Business Park, com 57 mil metros quadrados locados principalmente para Magazine Luiza. Próximo aos últimos dois, tem o CD Privalha, com porte menor, de 27 mil metros quadrados, locado para Privalha. Em Pouso Alegre, sul de Minas, temos o BTS Kremer, com 14 mil metros quadrados locados para esta empresa. O CD Cariacica, no entorno de Vitória, com 16 mil metros quadrados locados totalmente para a Ambev. O Porto Lagoa Log, o maior imóvel do fundo, fica em Serra, próximo à Vitória, também com quase 94 mil metros quadrados. E esses estão locados principalmente para Whirlpool, Boticário e Fast Shop, entre outros. Na Baixada Fluminense temos o Caxias Park, com quase 77 mil metros quadrados locados para L'Oréal e General Mills. Em Guarulhos temos o Airport Town Ayrton Senna, com ABL de 19 mil metros quadrados. O Jundiaí Business Park fica na rodovia dos Bandeirantes, com 29 mil metros quadrados locados para a Foxconn. O fundo possui somente 43% de participação neste imóvel. O Castelo 57 Business Park é um galpão em desenvolvimento que fica na rodovia Castelo Branco. Serão 61 mil metros quadrados, com participação de 80% deste fundo. Seguindo com os últimos 4 imóveis do fundo, temos o Parque Logístico Osasco, com 29 mil metros quadrados, na Grande São Paulo, locados para a Rossi e Track and Field, principalmente. O Airport Town Guarulhos 3, próximo a Presidente Dutra, tem 16 mil metros quadrados, locado para a Transmagna. O CD Eldorado, próximo a Porto Alegre, possui 15 mil metros quadrados, locados para a Ambev. E o último CD, Cachoeirinha, também no entorno de Porto Alegre, possui quase 37 mil metros quadrados, locados para o grupo Fenza. Nessa tabela, vemos um resumo de todos os imóveis do fundo. Como podemos perceber, apresenta um bom nível de diversificação geográfica nos principais polos logísticos do país. O maior locatário é a Tokstok, com posições relevantes ainda de Magazine Luiza e Ambev, sendo que os principais locatários se concentram tanto na área de e-commerce quanto na área de transporte e logística. As maiores áreas ficam em Minas, São Paulo e Espírito Santo. A maior parte dos contratos é típica. O vault do portfólio é de 3,5 anos, representando o prazo médio dos contratos deste portfólio. Temos mais de 50% dos contratos vencendo até 2023, o que é um ponto de atenção para o investidor, visando avaliar os termos dessas renovações de contrato ou, eventualmente, até o aumento de vacância do fundo. Cerca de 2/3 desses contratos estão indexados ao IPCA. O fundo trouxe em seu último relatório uma visão das obras do Castelo 57, projeto na cidade de São Roque, na rodovia Castelo Branco, e próximo ao Complexo Catarina. Essa região tem atraído cada vez mais pessoas de alto poder aquisitivo da região de São Paulo.
Portanto, parece ser um projeto interessante. Durante essa fase de obras, o fundo faz jus a um cap rate de 8,5%, corrigido pelo IPCA. Essas são as fotos atualizadas do empreendimento, que se encontra na fase final de preparação da sua estrutura. A receita média do fundo está bem alinhada com a receita média do mercado, em quase R$ 22 por metro quadrado. A taxa de ocupação do fundo apresenta um desempenho importante, já que está com vacância zero no momento. A inadimplência tem oscilado entre 1% e 2%. São bons números, mas, no entanto, o dividend yield que o fundo apresenta não tem uma possibilidade de aumentar por conta de aumento dos seus rendimentos. Devemos ter variações somente por conta desses processos de renovação de contratos que devem ocorrer aí no horizonte próximo. O último rendimento em relação ao valor da cota ficou com um dividend yield na casa de 0,7%, como podemos ver na tabela detalhada. A rentabilidade bruta do fundo desde o início foi maior do que o IFIX e o Bovespa. O resultado mensal de locação dos imóveis passa de 11 milhões de reais, sendo que o fundo possui uma despesa financeira de 1,57 milhões mensal e administração de 1,1 milhão. No histórico de distribuição de cotas, vemos que o valor tem sido crescente no último ano e que a despesa financeira comentada foi algo pontual nesse último mês. O fundo usou parte do rendimento acumulado não distribuído para manter o patamar de distribuição por cota. Na visão do fundo, nas projeções para os próximos meses, é prevista a manutenção da distribuição entre 67 e 70 centavos por cota. O fundo possui ativos da ordem praticamente de 1,9 bilhões de reais, mas possui 267 milhões de obrigações, fruto das aquisições recentes do fundo. Grande parte dessas obrigações são referentes ao Alianza Parque, que possui um CRI indexado por IPCA mais 6,5%. O cronograma de pagamentos dessas obrigações prevê pagamentos acima de 30 milhões entre 2024 e 2030. Portanto, é esperado um consumo do rendimento do fundo com o pagamento dessas obrigações, que podem até ultrapassar o valor de 3 milhões de reais por mês no ano de 2030. E, na minha visão, esse é o principal ponto de análise deste fundo, que deve ser a atenção do investidor também. Deixe nos comentários aqui embaixo se você é cotista do VILG11 ou pretende investir nesse fundo. E se você conhecia esse cronograma de obrigações que o fundo apresenta. O fundo possui um valor de mercado de 1,5 bilhão de reais, sendo negociado em torno de 2,1 milhões de reais diários, um nível de liquidez interessante para o cotista, apesar de já ter apresentado volumes maiores no passado. Agora vamos comparar o fundo com outros fundos de logística da Bolsa. Em termos de dividend yield, o VILG apresenta resultado mediano entre os fundos. Seu preço está com desconto mediano também em relação ao patrimônio líquido. A taxa anual composta de rendimento do dividend yield nos últimos 3 anos do VILG foi negativo. O único caso é entre esse grupo de fundos de logística. Em termos de liquidez média diária, apesar do valor atender amplamente o investidor, é o segundo menor valor desse conjunto de fundos selecionados, na ordem de 2,1 milhões de reais diário. O fundo apresenta um valor intermediário de cotistas e entre esse grupo de fundo e o menor valor é o menor valor em caixa do grupo também, fruto de recente aquisição de imóvel. Analisando agora o histórico de investimento no fundo, quem investiu há 1 ou 2 anos apresentou perdas similares no valor da cota. Em ambos os casos, não conseguiu ser compensada pelos dividendos pagos durante o período. Essa queda do valor das cotas pode ser vista no gráfico do fundo, que está sendo negociada próximo a R$ 99. Sua cota patrimonial é de 113,61. Por fim, vamos falar dos pontos positivos e negativos para investimento no VILG11.
É um fundo que apresenta bom nível de diversificação de imóveis e inquilinos, expansão e investimento em novos imóveis. O fundo tem feito esse tipo de investimento. É um fundo de vacância zero e tem um bom nível de liquidez na bolsa. Compensação do lado negativo, o vencimento de parcelas relevantes dos contratos entre 2022 e 2023 tem obrigações relevantes até 2030 que devem consumir parte dos proventos e apresentou uma queda dos proventos nos últimos 3 anos. E há outros fundos na bolsa dessa categoria com dividend yield mais elevados. Se você gostou do conteúdo, compartilhe o nosso vídeo, curta, comente e se inscreva em nosso canal.